A paz do Senhor. Quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para a gente meditar e também para que a gente venha crescer de forma estruturada na nossa fé e aprendermos mais da palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Para que, se eu tardar, saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Meus irmãos, aqui Paulo está dando instruções para o seu pupilo, Timóteo, e dando diretrizes para o bom proceder do ministro. E também indica alguns qualificativos para a escolha dos futuros obreiros. E também nesse versículo ele menciona a igreja. E é dela especificamente que eu quero comentar. Quero trazer algumas características que, se observadas, tornará a nossa igreja relevante para os nossos irmãos e também para as pessoas do nosso entorno social. A primeira característica que eu quero destacar é que, para ser uma igreja relevante, ela tem que ser uma igreja koinônica, ou seja, ela tem que estimular a comunhão. E dentre tudo que eu poderia falar, eu quero destacar o fato da importância do culto público de adoração ao Senhor, do congregar, do simples fato de ir para o culto. É isso que eu quero mencionar no que concerne a importância de promover a koinonia, a comunhão. O escritor aos Hebreus, ele estava diagnosticando dois grandes perigos, entre outros, que os destinatários estavam incorrendo. Ele percebeu duas coisas gravíssimas: a falta de assiduidade nos cultos por parte de uns e o abandono definitivo por parte de outros. E ele, muito alarmado com isso, ele escreveu no capítulo 10, versículo 25, algo muito importante e instrutivo para nós. Ele diz: não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas nos admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Era do interesse do autor aos Hebreus que as pessoas congregassem, que se estimulassem a reunião num culto público de adoração ao Senhor. E, irmãos, nós temos que valorizar o fato de nós congregarmos. É bom nós estarmos em casa, fazermos um culto privado, assistirmos a mensagens. Hoje a mídia proporciona muito isso, mas o culto de adoração pública ao Senhor, ele é imprescindível. Nós temos que ter sempre isso em mente, porque sempre foi a preocupação dos apóstolos. Jesus Cristo, ali Lucas comentando no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus Cristo ia para a sinagoga como era do seu costume. E Jesus estava acostumado a congregar. E eu tenho reparado um movimento, vocês já sabem disso também, o movimento dos desigrejados. Ele promove na minha igreja, na sua igreja, um trânsito religioso muito intenso. Nós vemos pessoas sazonais frequentando as nossas igrejas. Ou seja, de época em época ela aparece. São verdadeiros colecionadores de igreja. Promovem um rodízio onde quer que eles vão, verificando essa ou aquela igreja. Não tem compromisso. Inclusive, na sua igreja existe 4 tipos de pessoas nos cultos. Existe o membro, o congregado, o visitante e o usuário. O membro é aquele que tem compromisso ativo com a obra de Deus. Ele é batizado, ele participa da ceia, está em comunhão e ele tem aquele compromisso com Deus e com os homens. O congregado, ele vai nos cultos, ele até participa, mas ainda não se decidiu num compromisso público para aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Temos o visitante. Vez ou outra ele aparece, mas também vez ou outra ele aparece em outra igreja. E temos o usuário. O usuário, ele reclama todos os direitos, mas não assume nenhum dos deveres. E eu tenho que perceber isso na minha igreja e você perceba na sua igreja. Qual desses você tem sido? O membro, o que congrega, o visitante ou o usuário? Muitas pessoas querem Jesus, mas não querem a igreja. Isso é impossível. Não tem como ter o noivo sem a noiva. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, nós temos que valorizar a koinonia, a igreja que vai ser relevante. O seu entorno social é aquela que proporciona essa comunhão no culto público de adoração. Eu até ouvi algo muito engraçado, mas serve, é muito pedagógico pra gente. Disse que eu tenho 5 motivos para faltar ao culto. Primeiro motivo, eu posso faltar no culto se eu for mais sábio do que Salomão, se eu tiver mais trabalho do que Noé, se eu estiver mais enfermo do que Jó, se eu for mais velho do que Matusalém e se eu tiver uma fé maior do que a de Abraão. Se eu tiver essas 5 coisas, eu estou liberado dos cultos. E isso não acontece comigo e nem com você. Portanto, valorize as reuniões públicas, porque para a igreja ser relevante, para você fazer com que a sua congregação, a sua igreja seja relevante, você tem que administrar muito bem essa atmosfera, essa característica koinônica da igreja. Essa é a primeira característica. Uma segunda característica que eu quero mencionar, que caso você queira, e é isso que eu penso que você quer fazer, porque é isso que eu estou labutando para que minha igreja se torne, para que ela venha ter uma pujança maior no meu contexto e no meu entorno social, é que a nossa igreja, a sua igreja, ela tem que ser querigmática, tem que proclamar o evangelho, tem que ser uma igreja que anuncia sistematicamente o evangelho. E aqui nós lembramos da função do arauto na antiguidade. Ele trazia a mensagem dos nobres, dos grandes senhores e até mesmo de reis. Ele sabia que o conteúdo da sua mensagem era muito importante. Ele não tinha direito sobre a sua mensagem. Ele era simplesmente o portador da mensagem. Ele não tinha o direito de suprimir parte da mensagem e nem o direito de acrescentar algo a ela. Ele deveria entregá-la fielmente. E é isso que a igreja tem que fazer atualmente para ela ser relevante. Possuir um caráter de querigmático, pregar a palavra do Senhor. Infelizmente, nós vemos nos nossos púlpitos pregadores fabricando mensagens para agradar muitos dos que o recebem nas igrejas. Nós estamos vendo um fenômeno chamado macedonização das pregações, onde a pregação ela é ministrada conforme o gosto do freguês, conforme o sabor desejado pela clientela. E ele prega um evangelho, muitos desses falsos proclamadores pregando um evangelho despolpado de Deus, um evangelho sem cruz, um evangelho sem Cristo, um evangelho fora das escrituras e, por consequência, um evangelho sem salvação. Não, a igreja tem que se atentar para o aspecto querigmático. Muitos pregadores que eu tenho visto, infelizmente, têm pregado não a palavra de Deus, mas pregado ilusões para afagar o ego
e a vontade daqueles que o escutam. Bernard Manning, ele capturou muito bem o que é a pregação para que a igreja esteja cada vez firmada nessa característica querigmática. Bernard Manning, ele diz: a pregação, ela é a apresentação da palavra encarnada a partir da palavra escrita mediante a palavra falada. Olha que interessante. A pregação é a apresentação da palavra encarnada, que é Jesus Cristo, a partir da palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, mediante a palavra falada, que é a pregação, o querigma. Nós temos que ter sempre perto da nossa mente e do nosso coração que a igreja tem que pregar conforme as bases escriturísticas. É somente assim que a igreja vai ser relevante. Nós não podemos nos deixar levar pela correnteza do popular. Quando você pregar a sua mensagem de forma correta, nem sempre ela vai ser popular. Os profetas da palavra do Senhor, os mais fiéis, eles nenhum ganharam o prêmio de cidadão benemérito da sua época. Não. Por quê? Porque eles mencionaram a palavra do rei de forma substancial. E a palavra do rei, ela confronta. E só há libertação quando há confronto. A igreja, se quiser ser relevante na sua conjuntura social, ela não pode perder de vista o seu caráter querigmático. Eu lembro de uma ilustração onde uma família recém-chegada com uma criança junto. Essa criança recém-chegada numa cidade bem grande, saiu do interior, chegou numa cidade bem grande, e essa criança viu que a sua casa, diferente, num bairro distanciado de tudo, e a sua casa residia, a sua casa estava num local do lado de uma igreja. O certo é que a criança, brincando, como criança que é, foi se afastando, se distraindo. Quando se deu por si, estava perdida, chorando no desespero, ninguém passava ali. De repente, ela viu um policial se aproximando e o policial, já com o coração quebrantado, perguntou o que estava acontecendo, e a criança disse que estava perdida. E o policial perguntou: onde você mora? E ela disse: eu moro perto de uma cruz bem grande. O policial percebeu que ela morava perto da igreja e levou a criança para casa. É isso exatamente que a sociedade precisa da igreja. Precisa que a igreja querigmaticamente leve as pessoas para a cruz. É lá onde elas vão encontrar a casa do Pai Celestial, vão encontrar o retorno para a sua alma conforme a vontade de Deus. Portanto, para a sua igreja ter relevância no seu entorno social, aponte para a cruz de Cristo, que tem uma mensagem querigmática, uma proclamação fiel à palavra do Senhor. Assim, você estará contribuindo para o crescimento da sua igreja. Uma terceira característica que eu quero ensinar para vocês, para que a nossa igreja seja relevante, e a palavra dessa mensagem é relevância da igreja local. É que ela tem que ser uma igreja martírica, ela tem que dar um testemunho convincente para todos quantos estão olhando e observando ela. Fazermos como os primeiros cristãos, dar um testemunho de vida, ainda que isto custe muito, cobre um preço muito caro. A pessoa
pode ter uma grande teologia, ela pode ler a Bíblia, pode assimilar a palavra de Deus, mas se ela falha em seu viver, no seu testemunho diário, de acordo com a palavra de Deus, ela naufragou como cristã. Paulo entendeu isso muito bem a respeito do caráter martírico da igreja. Ele disse para os cristãos ali na igreja de Filipos, no capítulo de número 2, versículo de número 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ele entendia que a sociedade estava já prejudicada por uma cultura totalmente alheia à palavra do Senhor, mas ainda assim, ele instruiu que as pessoas devem ser sinceras, incorruptíveis, para que a vida deles venha resplandecer como astros, como luzeiros no meio daquela sociedade enegrecida pelos pecados. Infelizmente, nós vemos doutores, grandes teólogos que pregam a palavra de Deus de uma forma espetacular, mas o seu viver diário não condiz com a pregação. Eu gosto de um pensamento que diz assim, no sentido de esse sentido da igreja ser martírica, dar o testemunho. Diz que aquele pregador, uma frase, aquele pregador, ele ministra tão bem que nunca devia deixar o púlpito, mas ele tem uma vida tão escandalosa que ele nunca deveria ali subir. Isso não é o que Deus quer para nós. Deus quer que a nossa igreja, Deus quer que eu e você tenhamos uma postura martírica, que venha dar um testemunho de vida condizente, aliás, à palavra do Senhor, para que nós venhamos a sermos relevantes. Nós precisamos ter bem próximo do nosso pensamento e a prática de que devemos ser uma igreja martírica, dar o testemunho de vida. Infelizmente, tem muitos que estão comendo do resto da maçã que Adão e Eva deixou e perdido a comunhão com Deus. Infelizmente, tem pessoas que estão lambendo do prato da lentilha que Esaú preparou e perdendo a sua primogenitura espiritual. Quero dizer para você que está me ouvindo que o caráter martírico da igreja que Jesus espera, ele é muitíssimo importante. Olha só, havia um pastor recém-chegado na cidade e assumir a igreja, ele pensava que ninguém o conhecia. A cidade grande tinha que pegar coletivo para chegar até a igreja. Ele recém-chegado pegou o coletivo, na hora de pagar a passagem para descer, ele recebeu o troco. Quando estava quase descendo no ponto, ele olhou e percebeu que veio um troco de R$2 a mais. Ele conferiu e voltou ali no trocador e falou: olha, você me devolveu o troco a mais, tem R$2 aqui. O trocador, o cobrador daquele ônibus olhou para ele e disse: pastor, eu não me enganei. Eu apenas gostaria de saber o seu grau de sinceridade como um homem de Deus. E o senhor foi aprovado. Aquele homem era um dos vice da igreja. O pastor desceu do ônibus, se encostou num poste que estava ali e exclamou: meu Deus, quase que eu te troco por R$2. Quais têm sido os seus R$2
que você tem trocado a comunhão com Deus? A igreja precisa ter uma posição martírica, ter um testemunho de vida. Moody, um grande pregador avivalista, ele diz que de 100 homens, 99 ele não lê a Bíblia, 99 lê o cristão. Você está sendo observado, você é um exemplo, ou bom exemplo ou mau exemplo. Disso você pode ter certeza. No que concerne a esse caráter martírico de testemunho de vida que Deus requer para que a nossa igreja seja relevante, eu me lembro de uma história onde 2 amigos de infância cresceram juntos, estudaram juntos, fizeram faculdade juntos, e um deles aceitou Jesus Cristo. E claro, querendo que seu amigo também tivesse a sua salvação garantida, ele foi pregar o evangelho. E esse amigo descrente respondeu: eu comecei a ler um livro, quando eu terminar ele, eu vou para a igreja. Passados um mês, o amigo convertido sempre chegava para o seu colega que ainda não aceitara Jesus, o convidando. 2 meses e sempre convidando. 90 dias, o amigo que não aceitou Jesus sempre dizendo: eu estou lendo um livro, quando eu terminá-lo, eu vou para a igreja. Passa-se 8 meses, 1 ano e 6 meses, até que um dia ele aceita ir para a igreja e recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O amigo que tinha que se convertido antes, ele pergunta: uai, você já terminou o livro que você estava lendo? O outro respondeu: sim. Aí foi perguntado qual livro que era. Era o livro da sua vida. Eu estava lendo você para saber se aquilo que você falava condizia com o que você estava vivendo. E hoje eu percebi a sua sinceridade e eu quero ter a minha vida a partir de agora como você vive, porque eu sei que eu vou para o céu. Irmãos, mais uma vez eu cito a frase de Moody: de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão. Portanto, não perca de vista o caráter querigmático, o caráter martírico, perdão, que é a próxima característica que eu estou falando aqui. O caráter martírico, o caráter de testemunho. Para a sua igreja ser relevante, ela precisa ser martírica. Lembre-se disso, viva isso, pratique isso. A sua teologia não pode ser divorciada do seu procedimento. A quarta característica que eu quero apresentar para que a sua igreja seja relevante é que ela deve ser proséitica. Olha que palavra interessante. Ela deve assumir uma característica de oração. A palavra prosética, ela vem de um radical grego que fala de oração. Se eu quero ter uma vida e fazer com que a minha igreja seja relevante para as pessoas, eu tenho que viver uma vida de oração. Não existe nada na vida do cristão que não seja a resposta de oração. Uma das coisas que somente Lucas percebeu, foi um detalhe bem percebido pelo evangelista Lucas, é que ele registra o fato de que Jesus começou e terminou o seu ministério em oração. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 21, que após todos serem batizados, Jesus também foi, e estando ele a orar, o céu se abriu. Meu irmão, irmã, o céu só vai se abrir para a sua vida quando você estiver em oração, quando você, a sua igreja, assumir um caráter prosético, levar a oração a sério. No capítulo de número 23, nós vemos Jesus concluindo o seu ministério também com oração. Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. A oração, ela é a apresentação da minha incapacidade para Deus. O cristão só obtém a comunhão, a resolução dos seus problemas por intermédio de uma vida de oração. As montanhas dos seus problemas só podem ser escaladas de joelhos. A maioria dos problemas do homem moderno se deve ao fato de ele passar muito tempo fazendo, indo, vindo, agindo e de um tempo insuficiente de joelhos em oração. É bom agirmos, é bom fazermos, mas é imprescindível adquirirmos a característica prosética de uma pessoa e de uma igreja que ora. É através da oração que a igreja recebe poder, é através da oração que a igreja se torna atrativa no sentido espiritual para responder às necessidades das pessoas que procuram cada um dos cristãos. Um cristão de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Outra coisa importante que nós devemos destacar a respeito dessa característica prosética, uma posição de oração, é que Satanás ele está mais interessado em fazer com que você pare de orar do que fazer com que você caia. O maior interesse dele é esse, porque ele sabe que a partir do momento que você cessa o seu diálogo com Deus, você se distancia dele. Você começa um processo de esfriamento. Você começa a abandonar a fonte da salvação. E ele sabe disso. Ele tem mais interesse em fazer com que você pare de orar do que fazer com que você caia. Eu me lembro da história de uma missionária. Na sua igreja apareceu um pastor ministrando, muito usado por Deus, no auge da sua maturidade ministerial. Ele pregou uma mensagem extremamente vinda do trono da graça. No final do culto, essa missionária foi procurar o pastor e disse para ele: pastor, eu faço a obra de Deus, eu ministro a palavra do Senhor. E de fato aquela mulher era uma das colunas daquela igreja. Ela era muito ativa, ajudava os irmãos no ministério, enfim, era uma das grandes auxiliares do pastor daquela igreja. O pastor que estava pregando ali, estava aconselhando ela, ele disse: como anda a sua vida de oração? E antes de responder, ela falou que ainda que ela seja ativa, ainda que ela ministre a palavra de Deus, e ela tinha uma boa palavra mesmo, ela comentou que o seu esposo estava afastado dos caminhos do Senhor, os seus filhos todos nem aceitavam a Jesus Cristo, e ela não entendia por quê. E o pastor voltou à carga: minha filha, como anda a sua vida de oração? E ela respondeu na sinceridade: eu tenho falhado nessa área. E o pastor, olhando para ela, disse: eu já sei o que está acontecendo com você. O seu mal são olhos enxutos. Faz tempo que você não chora diante do seu Deus. Faz tempo que você não ora. Faz tempo que você não conversa sinceramente com Deus. O seu mal, o mal da sua família, a questão dos seus filhos não aceitarem Jesus é simplesmente por falta de clamor, por falta de você se humilhar diante do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Falta-te uma atitude prosética. O seu mal são olhos enxutos. Irmãos,
Quem sabe você que me ouve está passando por determinada situação e falta você assumir uma vida de oração. Quem sabe você está a uma oração de receber a sua vitória tão esperada. Quem sabe falta apenas uma oração para que a sua necessidade seja suprida. Quem sabe falta uma oração para que a sua vida venha se desembaraçar. Você precisa, a sua igreja precisa assumir uma vida prosética, uma vida de oração. Quando o homem trabalha, você sabe, o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Permita que Deus haja na sua vida. Permita que Deus venha arrumar o que está desarrumado na sua vida. Mais uma vez eu volto à carga. Tudo o que acontece na vida de um cristão é resposta de oração. Às vezes as coisas não melhoraram para você, na verdade você não tem nem perspectiva de melhora, é por falta de buscar ao Senhor em oração, de assumir uma atitude prosética, uma atitude que visa estar de joelhos diante do nosso Deus, diante do nosso Rei. Que o seu mal nunca seja olhos enxutos, mas que sempre venha estar de joelhos diante do nosso Deus. John Flavel, ele disse que o melhor jeito que um teólogo pode estudar é estudar de joelhos. Aprenda a viver aos pés de Jesus. Para a sua igreja ser relevante, ela deve assumir uma posição prosética. Ensine o seu povo a orar. Agora, você também, nesse momento, ore ao Senhor. Ele está te ouvindo e Ele é galardoador dos que o buscam. Dando sequência, quero mencionar a quinta característica que fará com que nós venhamos a ser relevantes. É a característica do nosso ensino. E o nosso ensino tem que ser escriturístico, relacionado à didaché, ao ensino. E esse ensino não é conforme aquilo que eu quero ministrar ao meu próprio sabor. Não, ele tem uma orientação. E a base do ensino da igreja, ela tem que ser escriturística. E para não perdermos de vista, o nosso texto base está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 15. Vamos recordar. Para que, se eu tardar, saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Então a igreja, ela é a coluna e o esteio da verdade. Eu tenho que saber como andar e me comportar. Se todos fizerem de uma maneira escriturística, nós faremos com que a igreja local seja relevante. Tudo que você ouvir e tudo que você lê, passe pelo crivo das escrituras. Faça como os crentes ali de Bereia. Tudo que eles ouviam de Paulo, que é Paulo, eles aceitavam de bom grado, mas eles conferiam nas escrituras se de fato era assim. Nós vemos na década de 1990 um filme que foi lançado chamado Lua de Cristal. Eu falo isso porque nós estamos vivendo a teologia da Xuxa, onde nós estamos querendo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se torne simplesmente um garçom celestial, venha nos servir. A frase, tema da música era a seguinte: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ora, isso não poderia estar mais longe da palavra do Senhor. Primeiro, que Deus não é obrigado a fazer nada para mim.
Ele não é obrigado a fazer nada. Tudo o que ele faz é de forma graciosa. E, na verdade, se a partir de hoje ele não fizer mais nada, ele já é totalmente bondoso para a nossa vida, porque ele lá na cruz do Calvário, ele já provou o seu amor para cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, eu tenho que instruir as pessoas, mas de forma escriturística. A axologia, ela não serve para a igreja. Há muitos teólogos que vêm ensinar as suas próprias experiências. O caráter experiencial, o caráter individualista do ensino, ele é perigoso. Ele deve estar aliado e municiado à palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela trata de 3 pessoas divinas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela trata de 3 lugares: céu, terra e inferno. Ela trata de 2 caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. A Bíblia Sagrada, ela trata de 2 condições eternas: céu e inferno. Ela trata de 2 estados eternos: o estado de salvação e o estado de perdição. E ela trata de um único Salvador, que é Jesus Cristo. Eu gosto muito de um pensamento de John Piper, na verdade. Ele é um pregador reformado. Ele diz: tire as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia. Eu posso ir para o céu sem andar, mas eu não posso chegar lá sem a palavra de Deus. Nós só vamos conduzir as pessoas para o céu se o nosso ensino ele tiver uma base escriturística. Se tudo que for falado nos púlpitos, o ensino tiver respaldo nas escrituras. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou respaldando com versículos, sem forçar textos, porque acontece muito entre os pregadores, especialmente aqueles que gostam de receber encomendas de mensagem, que eles fazem uma verdadeira ginástica teológica para forçar um texto de acordo com a sua própria vontade. Nós temos que perceber que o ensino da palavra, o verdadeiro ensino, ele tem que ser expositivo. Temos que ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Esse é um bom projeto de ensino escriturístico, onde você lê o texto e ouve o que o autor do texto quer falar para a sua vida e para a vida das pessoas. Muita gente pratica a exegese, coloca na boca do autor aquilo que ele gostaria que esse autor sacro dissesse. Não, vamos ministrar a palavra e ministrá-la de forma escriturística. Como eu disse, a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e de conduta. A Bíblia Sagrada é a biblioteca do Espírito Santo. Jerônimo, um pai da igreja, ele disse: ou a Bíblia é absoluta ou ela é obsoleta. Portanto, para que os seus ensinos, para que a sua igreja seja relevante, pregue a palavra, ensine, mas de forma escriturística. E eu acho essa característica muito importante. Uma outra característica que eu quero destacar para que a nossa igreja seja relevante é que ela deve ser diaconal. Ela tem que entender que esse aspecto do seu serviço cristão é importantíssimo. Eu quero destacar aqui 2 meio-irmãos de Jesus Cristo, Judas e Tiago. Eles começam as suas epístolas, respectivamente, dizendo, no caso de Judas, Judas,
irmão de Tiago, servo do Senhor. Ele nem quis dizer que ele era irmão do próprio Salvador, do próprio Jesus Cristo. Não. Ele entendia que a sua posição era de subserviência. Ele coloca Tiago na proeminência da sua própria vida e se coloca como servo do seu irmão Jesus Cristo, no caso o seu meio-irmão, com o intuito correto da visão do cristianismo, que é o serviço. Se nós queremos que a nossa igreja seja relevante, nós não podemos depreciarmos o aspecto diaconal, de serviço mútuo, ao serviço dos 12 e ao serviço dos 7. Nós temos também que perceber, não deixar fugir da nossa memória, do nosso dia a dia, que ali no livro de Atos há 2 tipos de diaconia. Uma diaconia é a das mesas, outra diaconia é a da palavra. Nós temos que entender que dificilmente há obreiros, há pastores, há irmãos que possuem as 2 diaconias, a diaconia da mesa e a diaconia da palavra. Poucos possuem esse tipo de vocação. Então é importante eu destacar para cada um de nós que o aspecto diaconal do serviço cristão no dia a dia, não só em momentos do culto, ele é muito importante para resguardar a comunhão e também entender qual que é a necessidade daqueles que nos rodeiam. Inclusive é obrigação. Por isso que Judas ele diz: irmão de Tiago, servo do Senhor. Ele entendia que há uma trinca de evidências que deve ser observada para agradar a Deus: de incrédulo a crente, de crente a líder e de líder a servo. Nós precisamos entender que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Aqui calcula-se que o homem importante é aquele que está sempre nos holofotes, sempre sob as luzes da ribalta, sempre em destaque e recebendo o serviço das pessoas. Não, o cálculo que Deus faz para que um servo seja aprovado é exatamente aquele que auxilia, que ajuda, aquele que suporta o peso, aquele que faz com que os irmãos andem com maior facilidade de acordo com a palavra do Senhor. Como eu disse aqui, o meio-irmão de Jesus Cristo também, além de Judas, Tiago, ele começa a sua epístola dizendo que ele era servo do Senhor. Olha como é importante esse aspecto serviçal, de um ajudar ao outro e muito mais, percebermos que nós não passamos do que servos. O dia que nós deixarmos passar esse tipo de serviço importante, simplesmente nós vamos perder a perspectiva correta daquilo que Jesus Cristo é para a nossa vida. Ele é Salvador, mas também Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, Ele manda. Obviamente nós somos servos. O servo naquela época, ele não tinha vontade própria. O servo naquela época, a palavra no original é doulos, que significa escravo. O escravo ele não fazia a sua agenda. O escravo, ele não tinha os seus projetos, não. O escravo, ele estava sempre à mercê da ordem do seu senhor. E o que denota aqui nesses 2 meio-irmãos de Jesus Cristo é que eles tinham por grande elogio serem servos de Jesus. A igreja não pode perder esse aspecto diaconal, porque caso isso aconteça, ela deixará de ser relevante. Grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada, e essas biografias são importantes para a gente nos resguardarmos de algum
ou outro orgulho, porque há muitas pessoas que possuem uma plataforma natural de liderança, mas não podem ignorar o fato de que quanto mais alto, maior deve ser a sua subserviência em relação a Jesus, em relação aos cristãos, em relação à igreja e em relação ao dono da igreja. Nós vemos Moisés, que a Bíblia fala que viu ao Senhor face a face, mas no livro de Josué chama ele de servo do Senhor, a Bíblia chama ele. Nós vemos Abraão, considerado amigo de Deus, mas também temos o destaque ali no livro de Gênesis que ele era servo do Senhor. O próprio Adão ali no Éden, antes da sua queda, ali no estado endêmico, perfeito, ele era cuidador do jardim, ele era um tipo de servo, era um servo na verdade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também foi chamado de servo do Senhor. A igreja não pode perder a perspectiva diaconal da sua chamada. Não podemos, se quisermos ser relevantes, deixarmos de sermos servos. Nunca perca a perspectiva diaconal da sua chamada, a perspectiva diaconal daquilo que Deus quer e requer para a sua vida. Colabore com a sua igreja, colabore com o seu pastor, seja digno de ser chamado de diácono, de servo, doulos, escravo, aquele que submete a sua vontade à vontade do Supremo Senhor, o nosso Jesus Cristo. Seja um bom diácono, sirva bem. Uma outra característica que eu quero destacar é que a igreja ela deve ser adoradora. Pelo que nós depreendemos da palavra do Senhor, a adoração ela não é opcional. Ela deve ser um estilo de vida adotada pela criatura para honrar o seu Criador, não somente pelo que ele fez, mas mais especificamente pelo que ele é e representa. A adoração ela deve ser um estilo de vida adequado ao homem que foi redimido, ao homem que foi perdoado. E eu falo ao homem como cabeça representativa da raça, incluindo homens e mulheres. Nós vemos que Adão, ali na cena da queda, no livro de Gênesis, ele deixou de adorar a Deus por conta da sua desobediência em relação à ordenança divina. Porém, lá no Apocalipse, nós vemos uma comunidade eterna em louvor e adoração contínua e infinita ao nosso Deus. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele honrou a Deus e assim o adorou, nos dando exemplo para que pudéssemos seguir. A adoração para a nossa vida significa peneirarmos as nossas prioridades. O que é que de fato tem tomado a dianteira da minha vida? Deus não aceita rivais. A forma que uma igreja ou alguém adota para adorar a Deus fala muito acerca da teologia que essa pessoa, que essa igreja professa. A adoração, ela é um dos temas mais salientes exarados pela palavra do Senhor. Ela é um grande tema enfocado, ela tem um propósito muito grande, porque lá no céu não vai ter evangelismo. Nós vamos ter sempre uma característica, sempre um devocional eterno. Olha que boa notícia. Também lembrarmos que a adoração ela possui 3 dimensões. A dimensão interior, a dimensão exterior e a dimensão transcendente. Em rápido, a dimensão interior é aquela atitude que eu adoto diante das circunstâncias difíceis, complicadas, que me fazem chorar, e eu decido, independente disso, ser um adorador.
A adoração na sua dimensão externa é aquela minha atitude onde eu conduzo as minhas atividades para que todos aqueles que olham a minha pessoa venham perceber que de fato eu sou um adorador. Essa é uma adoração externa e adoração transcendente. É a soma da adoração interna, na dimensão interna e na dimensão externa. Assim nós temos a verdadeira adoração transcendente, aquela que transcende todos os limites aqui, tudo aquilo que é finito, tudo aquilo que serve de obstáculo para a minha comunhão com Deus. É importante, irmãos, nós observarmos que a adoração ela deve ser transcircunstancial. Nós temos que adorarmos ao Senhor independentemente das circunstâncias. Nós temos que adorar ao Senhor nos momentos de alegria. Se bem que muita gente, quando conquista algo, galga um degrau que sempre sonhou, dificilmente ou comumente, não vou falar de forma generalizada, obviamente, mas às vezes esquece do Senhor nos momentos das alegrias, dos sucessos e das conquistas. Mas adore ao Senhor. Adote um estilo de vida de adoração. Desde o início, lá no Gênesis, até o Apocalipse, o tema da adoração está entrelaçado na urdidura e na trama do texto bíblico. Na teologia da adoração, nós vemos que a história da redenção está permeada por aqueles que adoraram ao Senhor de uma forma correta, de uma forma bíblica, para que assim o seu culto, a sua vida espiritual venha a ser do agrado do Senhor. Portanto, seja um adorador. Contribua para que a sua igreja local seja uma igreja adoradora, para que ela seja relevante onde ela está instalada, para que venha ser sal nessa terra, nesse mundo. Portanto, adote um posicionamento de adoração. Portanto, conforme as características que eu elenquei aqui, que eu julguei importante para fazer com que a nossa igreja seja relevante e também o seu ministério seja relevante, nós temos que ter e fazermos com que a nossa vida de comunhão seja cada vez mais enfatizada. Também nós temos que adotar a importância da proclamação do Evangelho. Nós temos também que dar o testemunho de vida para os que estão dentro e também para os que estão fora da igreja. Temos também que viver uma vida de constante oração para estarmos sempre em contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo o que nós falarmos no púlpito e entre os irmãos, para as pessoas que congregam, para as pessoas que estão na igreja e para aqueles que apenas observam a igreja, tudo que nós falarmos, tudo que nós ensinarmos deve ter um apoio nas Escrituras. Também a ênfase do serviço e a ajuda mútuas não deve ser esquecida. E, por fim, adotar um estilo de vida de adoração aceitado por Deus, que é aquele emanado pelas Escrituras. Portanto, a sua igreja será relevante. Você será um obreiro relevante quando você tiver e aprender e a trabalhar para possuir e para agir de acordo com essas características que eu elenquei. A igreja deve ser coinônica, deve ser querigmática, deve ser martírica, deve ser proséitica, deve ser escriturística, diaconal e adoradora. Eu tenho convicção de que se nós observarmos essas características, e eu julgo
que se nós tentarmos colocarmos elas em prática, a nossa igreja fará a diferença na nossa sociedade, tanto para os nossos membros, quanto para aqueles que têm a necessidade da igreja, de estar congregando. Portanto, meus irmãos, adote, faça com que essas características sejam suas e faça com que a sua igreja adote e professe essas características. Amém? Deus te abençoe.